Hoje a indústria precisa abordará o tema da inteligência artificial na indústria farmacêutica. E para participar dessa conversa, Nelson Mussolini, presidente do Sindusfarma. Nelson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Roca, para nós é um prazer aqui do Sindusfarma estar recebendo você nessa casa que você já participou bastante. Então, estou à sua disposição. Por favor, vamos começar. Opa, vamos lá. Então, para abrir essa conversa, Sim. eu queria que você contasse da sua formação e da sua trajetória de visão estratégica, uma referência no Brasil e, quiçá, no mundo. Então, eu sou advogado de formação. Eu comecei nas indústrias farmacêuticas Fontoura White. Eu comecei a trabalhar lá no primeiro ano da faculdade. Eu era auxiliar do departamento jurídico. E um belo dia chegaram na minha sala, eu estava passando para o segundo ano da faculdade, chegaram na minha mesa, não era nem sala, porque eu não tinha sala, tinha uma mesa, e falaram, olha, o gerente do jurídico vai sair, você vai assumir o jurídico até a gente contratar um outro advogado. Tá bom, e eu fiquei lá até um pouco depois que eu me formei, quando eu fui para a indústria Ciba-Geigy. Fui trabalhar na Ciba-Geigy, que era uma empresa suíça, muito maior que a Fontoura White. A Fontoura White hoje é Pfizer, na época era uma joint venture com o Grupo Nacional Fontoura, e sempre na área jurídica. Eu fui para a Ciba-Geigy, até a fusão na Ciba, eu era eu fui diretor do jurídico da Ciba-Geigy. Era uma empresa muito grande, tinha uma série de áreas desenvolvidas, tinha medicamentos, tinha defensivo agrícola, saúde animal, sementes, química, corantes, anilinas. Era uma empresa muito grande, era um dos maiores grupos químicos do Brasil, que em 1996 resolveu se fundir com a Sandoz. E aí começou a grande era das fusões, né, entre empresas. Foi a primeira grande fusão de dois grupos econômicos muito grandes, duas empresas que eram concorrentes na mesma cidade, as duas eram de Basileia. Sim. Uma ficava em frente à outra no Rio, e as chaminés pareciam bocas de canhão, tá, uma virada para o outro. E eu fiquei como diretor jurídico. Logo que teve a fusão eu fui colocado como diretor jurídico da companhia, mas em 2001 nós tivemos uma mudança na companhia e eu assumi todas as áreas de relação com o governo. Tudo que tinha relação externa veio para debaixo do departamento jurídico. Nós tivemos um problema e a Casa Matriz entendeu que o advogado devia ser o representante da companhia em todas as relações externas. E aí eu comecei a desenvolver uma coisa que eu não tinha ainda, que era, veio para baixo de mim a área de comunicação. Eu nunca tinha dado uma entrevista na minha vida, tá? Nunca tinha participado de um bate-papo com um jornalista ou com quem quer que seja, e veio a parte de comunicação para mim. Era um departamento muito grande dentro da Novartis, era eu e uma estagiária, que fazíamos a comunicação de toda a companhia, interna e externa, porque eu falei que se eu fizesse a comunicação externa, tinha que fazer a interna também. Sim. E aí nós começamos a fazer, então, um trabalho na Novartis, onde eu fiquei até 2006. Em 2006 eu tive a oportunidade de trabalhar como vice-presidente de uma empresa nacional, a Eurofarma, um grande grupo nacional. Sim. E aprendi muitas coisas que eu não aprendi numa multinacional. A gente que trabalhou a vida inteira dentro de uma multinacional, mas a gente tem uma série de processos, uma série de questões muito bem colocadas. Numa empresa nacional é muito mais ágil, muito mais efetiva, e as coisas acontecem todas as horas. E ali eu fiquei durante um ano, quando eu resolvi que eu ia montar uma consultoria. Quando você monta uma consultoria, você descobre quantos amigos você não tem. Os seus amigos todos vão embora. Verdade. E aí você fica numa situação meio complicada, mas a minha consultoria até que deu certo, eu tinha uma série de clientes, quando um dia eu recebi uma proposta para vir para o Sindusfarma. Um grupo que nós tínhamos que chamava Febrafarma, que era uma entidade que congregava nacional, multinacional, tudo junto, num grupo muito grande, se decidiram que iam acabar com a Febrafarma e precisavam reativar o Sindusfarma, que estava aqui, mas estava uma entidade que hoje tem 93 anos, mas era uma entidade que estava meio dormente. Ela só cuidava das relações trabalhistas, mais nada.
E eu vim para cá com uma teoria um pouco diferente de uma entidade de classe. Eu vim para cá com a teoria que nós deveríamos ser prestadores de serviço da indústria farmacêutica e não só uma entidade para resolver questões de proteção ao negócio. Não, prestador de serviço. Nós montamos uma equipe de prestação de serviço. Nós tínhamos 128 associados quando entrei aqui, hoje nós temos mais de 650. Tá? O último número era 652, mas esse número, graças a Deus, sobe todo dia, então é muito bom. E a gente começou a olhar as questões do que é necessário para a indústria farmacêutica estabelecida no Brasil se desenvolver. Então nós trouxemos para cá, no primeiro momento, todos os fornecedores e prestadores de serviços para a indústria farmacêutica, das pessoas que trabalham perto da indústria farmacêutica que precisam conhecer o nosso negócio. Foi assim que eu desenvolvi esses 48 anos que eu estou à frente da indústria. Né? Na minha casa, meus filhos brincam comigo, né? E daqui a pouco meu neto também vai começar a falar isso. Eu sou defensor dos frascos e comprimidos. Essa é a minha função. Né? É verdade. Muito bem, muito bom. Ótimo. Você sabe do nosso trabalho na busca, na obtenção de benefícios fiscais e do nosso trabalho junto ao programa da reindustrialização do Brasil, sim, com a BDI, com a SPI, o programa da Meta-Indústria. E nós estamos buscando entender qual seria a melhor forma de introduzir a inteligência artificial nos processos industriais. Então, nós buscamos e selecionamos, né, e condensamos algumas perguntas de dirigentes e de profissionais da indústria em geral e algumas farmacêuticas, né? Perfeito. E para exatamente buscar essas respostas. E tenho aqui algumas dessas perguntas que eu gostaria que você colocasse, que ouvíssemos de você, né, esses termos do que é importante, daquilo que você entende para a indústria farmacêutica, a entrada dessa ferramenta fantástica que é a inteligência artificial. Ótimo. Posso começar aqui? Por favor, vamos lá. Bom, em particular, a indústria farmacêutica trabalha sob padrões elevados de qualidade e rastreabilidade. Na sua visão, como a inteligência artificial pode reforçar essa disciplina operacional? Então, eu tenho uma questão com relação à inteligência artificial, e eu já tive a oportunidade de escrever alguns artigos sobre inteligência artificial, recentemente até saiu um publicado meu, no LinkedIn. Quando eu vi a nossa conversa, eu falei, já deixa eu estudar um pouco mais esse assunto. Tá? É extremamente importante a inteligência artificial, mas eu não tenho a mínima dúvida, e eu deixo claro todos isso, que se nós não tivermos por trás a inteligência emocional que só o homem tem, tá? A gente não vai chegar em nenhum lugar com relação à inteligência artificial. Então, a gente aplica algumas coisas aqui em inteligência artificial. Eu sei de algumas empresas que estão investindo pesado em inteligência artificial, porque naquilo que você tem padrão, que você tem a mesma sequência de produção, a inteligência artificial pode ser muito interessante. Ela pode ser preditiva. Ela pode, em vez da gente fazer as nossas paradas anuais para melhorar as nossas máquinas ou para fazer manutenção das nossas máquinas, ela pode nos avisar com antecedência quando uma máquina vai ter problema, quando um equipamento não vai entregar aquilo que a gente precisa. Uma assistência preditiva. Uma assistência preditiva. Pode vir da inteligência artificial. Pode vir da inteligência artificial a preparação dos nossos dossiês para registro de produto. São dossiês extremamente complexos, né? Mas, lembre sempre, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a inteligência artificial, se ela não é bem preparada, ela faz besteira. Tá? Ela te entrega informações completamente erradas. Então, isto a gente tem que melhorar a inteligência artificial para que ela possa nos ajudar. Então, o que eu tenho colocado para algumas empresas, tá?
Não adianta você achar que a inteligência artificial vai resolver todos os seus problemas. Tá? Nós somos da época em que, de repente, uma pessoa levantou a bandeira e falou assim, agora a reengenharia resolve todos os problemas das nossas empresas. Tá? E todo mundo saiu para fazer reengenharia, Seis Sigma, controle de qualidade zero, todas aquelas histórias. A gente sabe que resolveu alguns problemas, mas não resolveu todos os problemas. Exatamente. Mesma coisa vai acontecer com a inteligência artificial. Não vai resolver todos os problemas. Se a gente não souber qual o problema que a gente tem, a gente não vai encontrar a solução dentro da inteligência artificial. E principalmente, eu digo, né, é o conhecimento, ela vai horizontalizar o conhecimento, mas significa que ela vai quebrar aqueles paradigmas que a gente tem de valores e de questões que a gente curtiu e adota há muito tempo. Sem né? dúvida nenhuma. Outra coisa, olhando para a indústria farmacêutica, evidente, onde a inteligência artificial pode gerar crescimento concreto na produtividade industrial, na qualidade, no desenvolvimento de medicamentos ou na farmacovigilância. Então, eu acho que em todas essas áreas tem um trabalho efetivo da inteligência artificial. Tá? Quando a gente olha no desenvolvimento de medicamentos, a gente já sabe que tem algumas análises que são colocadas, alguns algoritmos que nos dizem que se aquele novo componente químico vai ou não virar um medicamento, ou se tem condições ou não de virar um medicamento. Então, isso vai nos ajudar. Eu não tenho a mínima dúvida que na nossa área regulatória vai ter uma função extraordinária, porque antes de eu mandar um dossiê para a agência regulatória, a FDA nos Estados Unidos, a EMA na Europa, ou a Anvisa aqui no Brasil, eu vou poder montar esse dossiê e pedir uma verificação da inteligência artificial, tá? Se está cumprindo todos aqueles parâmetros, que não são poucos, para que eu possa fazer o registro do produto. Dentro das nossas fábricas, eu também não tenho muita dúvida que isso vai ter alta funcionalidade, né? Na hora, como eu estava falando na outra resposta, de uma manutenção preditiva. Né? Ela vai analisar o desgaste dos meus compressores para fazer o comprimido. Né? As pessoas não sabem que na indústria farmacêutica tem compressor, né, que prensa o comprimido, e dali sai o comprimido. Ela vai poder analisar se aquele compressor tem a miligramagem, a milimetragem que precisa ter para fazer o comprimido naquela quantidade exata que precisa ter em cada comprimido para que não te traga um problema se eu fizer uma coisa errada. Então, a nossa indústria é uma indústria altamente regulada, né? E a gente sempre, acho que é uma das poucas que pede mais regulação. A gente não é contra a regulação, né? As nossas fábricas são fiscalizadas todas de forma frequente pelas agências sanitárias, quer as nacionais, quer as internacionais. Né? Na hora em que eu mudo uma embaladora, tá, eu preciso de uma autorização da Anvisa, porque eu preciso mostrar para a Anvisa que aquela nova embaladora ela está regulada da mesma forma que estava a embaladora antiga. No passado, como que a gente fazia isso? Os nossos técnicos iam no erro e acerto, regulando as nossas máquinas. Eu tenho certeza que com a inteligência artificial a gente vai ganhar produtividade para fazer isso. E isto não quer dizer que eu não vou precisar de um técnico ali do lado para ver se a coisa está funcionando do jeito que deve funcionar. Né? Mais uma vez, se não tiver inteligência humana atrás, eu chamo de IH. A IH atrás do IA, você não vai chegar em lugar nenhum. É interessante. Uma questão bastante importante nessa questão da manutenção é a questão da gestão de conhecimento. A gente, há pouco tempo, esteve numa farmacêutica, bastante interessante isso, quer dizer, o sujeito estava lá mexendo, até deu uma explicação, porque hoje, na inteligência artificial, se coloca o agente dizendo o seguinte, olha, deu esse problema no parafuso, eu estou tirando a trava, papapá, é tal dia, e aconteceu isso. Já ficou lá no banco de dados. Daqui um tempão,
Se fosse só no humano, que esse sujeito que foi embora não sabe dessa trava, Isso, mas já está registrado. Ele vai falar, ó, deu um probleminha aqui na trava. Então a inteligência artificial vai lá buscar nos dados e vai dizer, mexe nisso, 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 nisso. Quer dizer, aquele problema que a indústria tinha da gestão de conhecimento, né? Um grupinho que saía, que eram os espertos da indústria, aí ninguém sabia mais como dar passo. Hoje, essa questão do preditivo melhora ainda mais. Sem dúvida, mas você usou uma expressão muito interessante, né? Eu tive sábado fazendo participando de um seminário sobre acesso de medicamentos, que é um negócio que eu domino muito mais que inteligência artificial, né? Porque está no meu dia a dia. E eu achei muito interessante, porque teve uma professora que fez uma apresentação antes da minha mesa, sobre o uso dos dados, né, para resolver uma série de problemas, e aí problemas muito ligados ao acesso de medicamentos. E ela usou uma frase que eu achei maravilhosa, né? Tem que tomar muito cuidado, as empresas precisam tomar muito cuidado, porque tem algumas empresas que têm um banco de dados, mas acha que tem um banco de dados, mas de fato ela tem um bando de dados, e um bando de dados não leva a lugar nenhum. Né? Você precisa realmente ter um banco de dados efetivos para chegar onde você falou. Sim. Porque se eu tenho um bando de dados misturado lá, e ele começa a misturar o parafuso A com a máquina B, sim, e o parafuso C com a máquina D, isso não vai dar certo. Então eu preciso ter uma organização muito grande para fazer o meu banco de dados ser efetivo. E ter a gestão de conhecimento. Sem dúvida, senão não funciona. Perfeito, isso mesmo. Bom, para uma empresa farmacêutica que quer iniciar essa nova jornada, na sua opinião, o que seriam os primeiros passos para transformar a IA em resultado real? Eu não tenho a mínima dúvida que é conhecer o problema. Se você não conhecer o problema, você não chega em lugar nenhum com a inteligência artificial. Se você não souber fazer o prompt correto, você não vai para lugar nenhum. Nós fizemos um teste aqui outro dia, numa votação que estava tendo no Senado Federal, e nós perguntamos para a IA qual era o quórum mínimo que precisava para aquela votação. E ela falou 50% mais um. Falei, está errado. Eu sei que não é 50% mais um. Da onde você tirou esse 50% mais um? Eu tirei do artigo tal, do regimento interno. Não existe esse artigo que você está falando no regimento interno. Então você precisa conhecer, porque se eu não conhecesse minimamente que não existia aquele artigo no regimento interno, ou que a resposta dela não estava certa, porque eu conhecia um pouco do assunto, tá? Eu sairia de lá falando, ganhamos um processo, quando de fato a gente tinha perdido um processo. Então tem que tomar muito cuidado, e por isso que a gestão do conhecimento é fundamental para saber qual é o problema que eu tenho e o que eu quero resolver com esse problema. A inteligência vai entrar justamente nesse meio, a inteligência artificial vai entrar nesse meio, para me dar a melhor solução para o problema que eu tenho. Mas eu preciso saber qual a solução que eu gostaria de ter nesse problema. Sem dúvida, porque senão eu não vou chegar em lugar nenhum. Porque ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta, ela não é um solucionador de problemas. Exatamente, muito bem. Bom, como equilibrar a velocidade da adoção da inteligência artificial com a maturidade necessária para uma implementação segura e sustentável? Então, e aí é uma questão de conhecimento e educação. Isso eu acho que é um grande problema que a gente enfrenta hoje em dia. Hoje as pessoas elas têm muita preguiça de entender as coisas e conhecer as coisas. Então a gente vai precisar, nessa implementação, conhecer profundamente quais são os nossos sistemas e os sistemas que a gente quer melhorar. Né? Outro dia eu li que uma empresa farmacêutica internacional fez um acordo com uma grande de IA, aí eu acho que foi com a Anthropic, uma dessas grandes de IA, e estava comprando um sistema de IA para verificação de medicamentos e estava pagando 2 bilhões de dólares nesse negócio. Né? E aí eu me pergunto, mas será que quem está comprando isso só está comprando isso porque está na moda? Né? Ou será que essa pessoa sabe, ou essa empresa sabe exatamente o que ela vai pedir? Ela está educada para pedir as informações que a IA pode ajudar.
Então, a IA é aquilo. Não é só ela é uma ferramenta, ela não é uma solucionadora de problemas. Então, Sim. se você não tiver, né, antes da IA a educação, você não vai fazer bom uso dela. E a gente vê isso dentro das nossas fábricas. Quando a gente começou a automatizar as nossas fábricas, a gente precisou treinar o nosso operador de máquina a entender como funcionava aquela máquina. Isso não foi um processo simples. Foi um processo que no começo perdeu-se muito em produtividade. Você, como engenheiro, você sabe isso muito bem. Sim. Quanto de produtividade nós perdemos, né? Então nós precisamos que nesta questão de IA a mesma coisa aconteça. Eu implementei IA aqui no Sinfarm, né? Só que só dei a licença de uso depois que fez um cursinho de IA. Sim. Então, não vai vou descobrir usando. Não. Vamos estudar antes de usar para poder ter o benefício que ela pode nos trazer. Como eu falei antes, se você não souber o benefício que ela pode trazer um malefício e não um benefício. Exatamente. Nós vamos chegar aqui ainda na questão da governança. O grande problema isso da governança nas empresas, o que ocorre é o seguinte, sujeito, e eu vivenciei isso lá na Meta Indústria, numa empresa. Então, o Almoxarife ele entrou na inteligência artificial e descobriu qual é a maior empresa de parafuso do mundo. E o que essa empresa faz? Então, ele começa a questionar aquilo que... Então, ele fala, poxa, essa ficha não é boa. Essa ficha que estamos dando lá em cima não é de acordo com o que eu desejo e como seja o melhor. Ou seja, ele precisa ter uma governança do que ele tem que fazer e se limitar àquilo. Sim. É uma coisa bastante importante, porque senão você perde até os teus objetivos, não só como empresa, como ganhos, como lucratividade, ou como objetivo social da própria empresa. Né? Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu tenho uma certeza que esta questão é fundamental. É aquilo, saber o que a gente quer que ela resolva. Se a gente não souber o que a gente quer que ela resolva, ela não vai resolver nada e vai criar mais problema. Mussolini, como você enxerga a construção de uma governança de IA que preserve qualidade do produto, integridade de dados e supervisão humana sem travar a inovação? Então, a governança ela tem que ser vista não sobre o aspecto de inteligência artificial. Tá? Nada dentro de uma organização funciona se você não tiver uma boa governança. Sim. Se você não tiver uma linha de atuação muito clara, com todos os membros ou todos os participantes entendendo exatamente onde a gente quer fazer. Governança é isso, tá? É saber qual é o caminho que a gente vai adotar para fazer alguma coisa, aonde eu quero chegar. Então, se eu não tenho uma boa governança, eu vou comprar um sistema de IA, vou pagar uma fortuna por um sistema de IA e, eventualmente, eu vou gastar mais dinheiro e com menos produtividade, porque ela não vai me entregar no final do dia aquilo que aquilo que eu pretendo que ela faça para mim. Então, antes de mais nada, né, você tem que ter o sistema de governança, mas muito ligado ao sistema de educação do uso desse tipo de ferramenta. Tá? Eu vivo defendendo isso de uma forma muito clara. A gente tem que saber o que a gente vai usar, o que a gente espera da IA. E a gente precisa ter processos de governança, assim como a gente tem processos dentro de uma empresa, processos de governança financeira. A gente sabe que a gente não pode gastar mais do que a nossa receita. A gente tem que contrabalançar, porque senão a gente quebra a empresa. Sim. A gente sabe que a gente não pode pagar juros mais altos do que a gente tem capacidade de pagar juros. E no Brasil hoje isso está ficando difícil. Aí está levando um monte de empresas que perdeu essa governança por uma situação, ela sai da página financeira e vai para a primeira página ou para a página criminal. Tá? Eu não tenho a mínima dúvida que governança é ligado a isto. Então, governança em IA é governança como a gente vai ter em qualquer outra área da empresa. Se você não conhecer bem o que você está fazendo, se você não tiver todos os aspectos éticos muito claros e objetivos, porque a IA não tem moral, a IA não tem ética.
Tá? Quem coloca a ética ou a moral dentro da IA é a governança que você tem dentro da sua empresa, porque senão você vai ter uma bagunça muito grande e não vai ter soluções dos seus problemas. Perfeito. Isso muito bem. Bom, além da tecnologia, existe a dimensão econômica. Como instrumentos de incentivo, como a Lei do Bem, e outros mecanismos de apoio governamental podem ajudar a tornar viável e mais rápida a adoção da inteligência artificial pela indústria farmacêutica, especialmente para as empresas que ainda estão iniciando essa jornada. Então, as empresas pouco entendem de Lei do Bem. A gente fez uma série de cursos, você participou disso aqui. Isso também. Tá? Tentando explicar a Lei do Bem para as empresas. Tá? Pode ser até que a inteligência artificial ajude as empresas a entenderem a Lei do Bem. Então, tomara que isso aconteça. Tá? Mas a gente vai ter que, sim, que ter alguns incentivos governamentais nesse sentido. Tá? O Brasil perdeu grandes oportunidades de desenvolvimento na área de inovação, justamente porque o bonde estava passando e a gente não entrou dentro desse bonde, não entrou dentro desse cavalo selado. Tá? E é um cavalo selado que a gente precisa entender melhor. Tá? Eu, de fato, eu tenho uma visão muito crítica contra incentivos. Né? Eu acho que a gente tem que ser muito comedido nos incentivos que a gente dá. Tá? Ele tem que ser muito específico, ele tem que ter uma governança para dar os incentivos. Então, eu acho que a Lei do Bem seria uma coisa que precisa ser melhor estudada, melhor compreendida por uma série de empresas, porque quando você fala na Lei do Bem, numa inovação, não quer dizer uma inovação de um novo produto, pode ser uma inovação de um novo processo, tá? Para você chegar a um produto velho, tá? Com muito mais produtividade. Então, essas questões todas têm que ser melhor entendidas pela sociedade de uma forma geral, tá? E principalmente pelos empresários, que é aqueles que vão ter que colocar o dinheiro em cima. Acho que vale a pena usar e aprender melhor como a Lei do Bem pode nos dar uma alternativa de reduzir os nossos custos para o desenvolvimento de uma tecnologia que vai nos ajudar a fazer o que a gente já faz de forma mais produtiva, de forma mais barata. E aí eu tenho a questão da produtividade. E eu não vou perder a oportunidade de falar para você o seguinte, eu estou muito preocupado com essa história do 6x1. Né? Aqui na indústria farmacêutica, a gente já tem 40 horas. Então fala, mas por que você está preocupado se você já tem 40 horas? Porque nós conseguimos 40 horas aqui com o quê? Com produtividade. A gente primeiro educou o nosso funcionário a ser um funcionário especializado. O trabalhador das nossas fábricas são especializados, eles têm alta produtividade, e aí eu consegui fazer 40 horas semanais. E a gente pode caminhar para 36 amanhã ou depois, eu não sei como, mas pode ser que isso aconteça, mas com ganhos de produtividade. A IA vai nos ajudar a ter ganhos de produtividade, mas ela precisa estar efetivamente implementada. Então, esses incentivos podem nos ajudar a discutir coisas que você não deve discutir em ano eleitoral, porque ano eleitoral mascara tudo, mas que a gente poderia usar a inteligência artificial para aumentar a produtividade. Aumentando a produtividade, a gente pode repartir com o nosso trabalhador uma parte da produtividade que a gente ganhou. Nós estamos querendo repartir o bolo antes do bolo sair do forno. Isto vai ser um problema muito sério. É grave. É bastante interessante essa sua colocação, é oportuna. Eu sei que o pessoal da sexta-feira à tarde, na indústria farmacêutica, até o escritório, não tem ninguém que trabalha. Não é isso mesmo? É verdade. Já está dentro dessa questão. E para encerrar, eu queria que a gente olhasse um pouquinho mais para frente. Então você, quando se pensa no futuro da indústria farmacêutica, acredita a vantagem competitiva e da qualidade virá da capacidade das empresas de combinar inteligência artificial, governança e qualificação das pessoas. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Então, a gente aqui no Sinusfarma, a gente tem uma visão muito clara com relação à educação. Né? Então, a gente está discutindo IA aqui dentro com os nossos associados. A gente acha que precisa ter uma educação prévia para você começar a usar todos esses instrumentos de melhoria de produtividade. A IA nada mais é do que um bom instrumento de melhoria de produtividade.
Né? Então, eu fui estudar IA para conversar com você. Tá? Eu usei inteligência artificial para fazer esse estudo. Tá? Eu peguei as perguntas que você me fez e eu peguei os que eu já escrevi, tudo que eu já escrevi, coloquei tudo num lugar, mexi para ter uma ideia daquilo que a gente ia conversar. Perfeito. Se a gente não fizer isso, se a gente não se preparar para usar a inteligência artificial, a gente não vai conseguir entregar aquilo que se espera. Né? Eu tenho colocado como sempre, inteligência artificial não vai substituir o homem. Por mais que a gente veja aqueles filmes em que os robôs mandam nos homens, isto eu não acredito que vai acontecer. Não acredito. Tá? Eu acredito que o que vai acontecer sim é a gente usar a inteligência artificial para melhorar a produtividade humana e com isso a gente ter melhores condições de vida. Isso sim pode acontecer. As empresas vão ter que fazer isso. Elas vão ter que ter uma governança muito grande, porque senão elas começam a achar que podem se desfazer da inteligência humana. Elas não vão poder se desfazer da inteligência humana. Vai ter que sempre ter um cérebro atrás, porque como eu coloquei logo no nosso começo, a inteligência artificial não tem dentro dela a inteligência emocional. Por mais que queira, isto não vai acontecer. Sim. E você sabe que todas as decisões é feito pelo emocional e só pela razão. Sim. Aliás, quando é feito pela razão, as decisões humanas são terríveis. Eu dei uma palestra, mas ontem eu tive uma conversa com os meus gestores aqui, com os meus diretores aqui, exatamente sobre inteligência emocional e inteligência racional. Sim. A inteligência racional é excelente para resolver problema, tá? Mas não consegue resolver problema humano. Exatamente. A inteligência emocional é você parar e falar assim, poxa vida, o caminho é aquele, eu sei que é aquele, mas eu vou pisar na cabeça de 3, 4 pessoas para chegar naquele caminho. Exatamente. E eu não posso fazer isso. E aí você começa a usar todos os seus, a sua formação, tá, como um ser humano, perfeito, de aplicar a sua inteligência emocional de uma forma correta. E daí que eu tenho certeza que a inteligência artificial vai ser um instrumento para a gente melhorar a produtividade. Não vai ser a causa da melhoria da produtividade. Perfeito. E na verdade é isso, né? Quer dizer, quando você constrói, né, estratégias organizacionais para usar melhor e bem a inteligência artificial, você usa o bem para nós mesmos. Sem dúvida nenhuma. Aconteceu com tudo aquilo que foi desenvolvido desde o início da Revolução Industrial. Sem dúvida nenhuma. Não vamos achar que vai acabar com tudo, muito pelo contrário, só vai melhorar as coisas. Perfeito. Ótimo. Nelson, muito obrigado pela sua participação, brilhante participação, muito clara, muito objetiva. Eu tinha mesmo essa expectativa, porque já te conheço há bastante tempo. Roca, eu fico sempre à disposição de vocês. Vocês sabem que isso daqui é extremamente importante para nós aqui dentro do Sinusfarma, porque todas as vezes que eu estou participando de uma mesa de discussão, que eu estou dando uma entrevista, que eu estou participando de um podcast, que eu estou participando de uma conversa, eu estou aprendendo alguma coisa que eu posso levar para frente e fazer o nosso time melhorar a sua atuação aqui dentro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Indústria precisa uma ponte entre quem precisa para quem faz com precisão.